Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, esses dois grandes apóstolos que nos deram as primícias da nossa fé católica. Nós olhamos para o evangelho de hoje, onde Jesus confere a Pedro a autoridade apostólica. Pedro, aquele que primeiro professa e confessa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso tem o primado da fé apostólica. No Antigo Testamento, para se pertencer ao povo de Deus, era preciso pertencer à linhagem de Abraão, ter o sangue de Abraão, dar continuidade à descendência de Abraão, o qual Deus começou a formar o seu povo pela fé de Abraão. Agora, o novo povo de Deus, em Cristo Jesus, a sua igreja, começa pela fé de Pedro. Pedro professa a fé, confessa a fé em Jesus Cristo. Nós vemos por aí muitas pessoas simpatizantes de Jesus, muitas outras religiões, seitas, credos, denominações, que enxergam Jesus como um grande líder espiritual, como um rabino, como um grande profeta, mas não como o Senhor e Salvador. Até uma vez eu estava pregando na missa e falava de algumas diferenças, de crenças, e falava do espiritismo e tantas outras religiões, dizendo que não eram religiões cristãs, que não viam a Jesus como Salvador. E aí, depois da missa, uma pessoa que estava na Assembleia Espírita e veio falar: olha, a gente acredita em Jesus sim. Eu disse: sim, vocês acreditam em Jesus, mas não como o seu Senhor e seu Salvador, senão vocês não acreditavam em reencarnação. Então, para formar o povo de Deus, o novo povo de Deus, precisa crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador. E é isso que Pedro confessa: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Não só um profeta, não só um homenzinho que fez o bem por aí, mas o Salvador de toda a humanidade. Assim, Pedro, então, recebe de Jesus a autoridade de governar a sua igreja. Pedro começa ali a, de fato, liderar a comunidade cristã. Vemos nos relatos dos evangelhos, os evangelistas Lucas, Mateus, Marcos, quando vai falar sobre a escolha dos 12 apóstolos, colocam de modo aleatório o nome dos apóstolos. Então, cada um escreve colocando que Jesus chamou, Pedro, André, Tiago, João. O outro diz Pedro, João, Mateus, ou seja, não tem um mesmo padrão de ordem. Porém, todos começam com Pedro, mostrando, de fato, esta autoridade de Pedro. Depois que a igreja começa a ser perseguida, os apóstolos precisam fugir de Jerusalém. Tiago vai para a Espanha, Tomé vai para a Índia, Pedro vai para Roma, lá martirizado, derramado seu sangue. E aonde Pedro foi morto e sepultado, ali foi construída a Basílica de São Pedro. Embaixo do altar da Basílica de São Pedro, no Vaticano, está o túmulo de São Pedro. Isso para a gente mostrar toda essa ligação com Pedro, recebendo o poder das chaves, recebendo a autoridade de Cristo e se tornando o primeiro Papa da Igreja Católica. Não é uma invenção nossa, não é uma criação de alguém. As bases estão na Sagrada Escritura, as bases estão na Sagrada Tradição e na própria história, a história do mundo. Pedro, então, como este Papa, ali sepultado. O seu corpo, seu túmulo está lá, debaixo do altar da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Então, isso afirma e atesta essa nossa identidade católica. Aqueles
que hoje dão continuidade à vida de Jesus. Esta é a missão da igreja. Jesus não está na igreja, é a igreja que está em Jesus. Nós pertencemos a Ele, nós somos membros deste corpo que é a igreja e que tem Cristo como cabeça. É a cabeça que comanda o corpo. A santidade da igreja não está no Papa, nos bispos, nos padres, no povo, não. A santidade da igreja está em Cristo, cabeça da igreja. E a cabeça comanda o corpo. Veja que quando alguém tem uma morte cerebral, não tem mais chance de vida ali. É só esperar os outros órgãos também ir morrendo, né? Então é a cabeça, é o cérebro que comanda. Então Cristo é a cabeça da igreja e nós, enquanto membros e frágeis e pecadores, somos chamados a nos santificarmos em Cristo, cabeça, o Santo dos Santos. A igreja tem a sua essência. Ela é santa, una, católica e apostólica. Santa porque o seu fundador e fundamento, Cristo, é santo. Una porque crê na mesma coisa. Hoje nós celebramos essa liturgia e todas as outras igrejas também celebram unidade na liturgia, unidade na fé, unidade na doutrina. Ela é apostólica porque nasce dessa fé dos apóstolos, porque eles guardaram o que ouviram de Jesus, transmitindo até nós a sucessão apostólica, o depósito da fé. E ela é católica. A palavra católica significa universal. A igreja está espalhada em todo o mundo, em todos os cantos do mundo o evangelho deve chegar. Do outro lado, nós vemos Paulo, que junto com Pedro recebe hoje o mesmo culto, a mesma veneração. São Paulo que não conheceu Jesus pessoalmente, embora tenha convivido contemporaneamente com Jesus, mas não estava se interessando muito para o que estava acontecendo em Jerusalém. Somente quando os cristãos começam a crescer, e aí vai incomodar, aí Paulo fica sabendo, o que é isso? Que grupo é esse que está acontecendo, está aí causando essa revolução? E começa a perseguir os cristãos. Mas a partir do momento em que faz um encontro pessoal com Cristo, na intimidade do coração, e como relata a Sagrada Escritura, esta voz que lhe fala. E Paulo ali então, a partir desta nova vida em Cristo, considera tudo como lixo. Tudo que vivia até agora é lixo. Foi perda de tempo, a fim de ganhar a Cristo. Assim também toda a nossa vida longe de Cristo é perda de tempo. Todos nossos planos sem Cristo é tudo fadado ao fracasso. Não coloquemos a nossa esperança, a nossa felicidade nas coisas desta vida, passageiras. Tudo que nós devemos viver nesta vida é em vista da verdadeira vida que vamos receber. Por isso, se o nosso tempo não é para Cristo, se a intensidade do amor do nosso coração não é primeiro lugar para Cristo, estamos perdendo tempo. A partir do encontro com Ele, devemos também, como São Paulo, considerar tudo velho, tudo lixo, a fim de ganhá-lo para sempre. São Paulo deixa escrito hoje como um testamento, como uma carta, né, de despedida. Estou prestes a ser derramado em sacrifício. Aproxima-se a minha partida. Sabe que está perto de receber o martírio. E deixa escrito uma paz de consciência. Deixa escrito a tranquilidade de um coração que sabe que fez a vontade de Deus. Se nós soubéssemos que nós não vamos passar dessa noite, que vamos morrer já, o que nós deixaríamos escrito? O que nós conseguiríamos dizer para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que hoje, sendo o último dia da nossa vida, fomos o filho que deveríamos ser, o pai, a mãe que deveríamos ser, os maridos, a esposa que deveriam ser, o vizinho que deveriam ser, os irmãos de comunidades que deveríamos ser? Parar e pensar como Paulo, que diz: completei a corrida, guardei a fé,
combati o bom combate. Para mim está reservada agora a coroa que o justo juiz vai me conceder. Não é pretensão de Paulo, não, achar que vai receber a coroa, que vai receber a recompensa do céu. Não é uma pretensão, mas é a certeza de um coração que sabe que viveu intensamente para fazer a vontade de Deus. E é isto também que nós devemos buscar na nossa vida. Se hoje for o último dia da nossa vida, isso nos causa medo ou tranquilidade? Estamos preparados ou não? Então devemos buscar viver para que a nossa vida cada dia mais chegue a essa tranquilidade, dizer: eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou cumprindo aquilo que Deus me confiou, na minha vocação, no meu serviço, na minha missão. Não é? Então, que nós possamos buscar chegar a esta paz também de São Paulo, a fim de recebermos o prêmio eterno. Nós olhamos então para esses dois apóstolos e olhamos para a figura da igreja. Celebrar Pedro e Paulo é celebrar a igreja, essas duas colunas. A igreja que não é uma instituição humana, e não é à toa que já está aí há mais de 2000 anos, atravessando séculos, atravessando o milênio. A igreja vem por este mundo. Qual a instituição que tem mais de 2000 anos? Nenhuma. Todas as instituições do mundo, daqui para trás, já deixaram de existir. Que nasceram, sumiram. A igreja permanece, mesmo com as quedas e os erros, as falhas dos seus membros, permanece, porque a promessa de Jesus é de que as portas do inferno não vão prevalecer. E o demônio sabe disso, que ele não vai derrotar a igreja, mas ele quer derrotar a mim e você junto com ele. Assim, então, nós seguimos, porque esta é uma obra divina. A igreja é uma instituição divina. Se fosse simplesmente formada por homens, já teria se acabado. Mas a cabeça deste corpo é Cristo. E nós precisamos tomar a consciência dessa nossa responsabilidade e missão de ser igreja, de unidos formar este corpo. Veja o que acontece na primeira leitura. Pedro está preso na perseguição, não é? Está lá na cadeia preso. E o que é que a igreja vai fazer? Vai murmurar, vai reclamar, vai dizer: Senhor, por que deixou que prendesse o nosso pastor? Mas por que Deus fez isso? Não, a igreja não murmura, a igreja se reúne para rezar. Ouvimos, enquanto Pedro está preso, a igreja se mantém em oração. E então o anjo do Senhor vai libertar Pedro. O anjo do Senhor foi buscar Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo. Então assim nós vemos o poder que temos em ser uma comunidade que reza, uma comunidade que se une para estar diante do Senhor. E é o que nós fazemos neste momento. Todos nos reunimos aqui por causa de Cristo. Ele nos atraiu a esta Santa Missa. Então que nós cresçamos na unidade, que é marca, que é o DNA da igreja. Que nós possamos entender e crescer nesta compreensão de que nós, unidos na oração, recebemos o Espírito como em Pentecostes. Unidos na oração, a igreja tem este grande poder de se manter inabalável contra todas as tempestades, as ondas do mundo que vem contra esta barca de Pedro. E assim nós vemos a igreja como um instrumento seguro de salvação para todos nós. Por isso devemos amar a igreja. É a nossa mãe. É da igreja que nós recebemos todo o necessário para receber esta coroa, para recebermos a vida eterna. Nascemos para Cristo pelo batismo. E quem é que confere o batismo? A igreja. Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é condição para a salvação. E é da igreja que provém o batismo, é a igreja que batiza os seus filhos. Se tem outro meio para alguém se salvar que não seja esse, Jesus guardou só para ele. Porque o que ele revelou é isso. E quem não é católico vai se salvar?
Nós não podemos julgar, nós não podemos dizer. A misericórdia de Deus é insondável, não é? Mas o que nós sabemos e o que conhecemos é o que Jesus disse. Para ser salvo é preciso crer e se batizar, né? Crer e ser batizado. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, viverá para sempre. E quem é que nos confere esta carne e sangue de Cristo? É por meio da igreja, do sacramento da igreja, da Eucaristia. É pelo sacramento que a igreja confere que as famílias nascem pelo santo matrimônio. É pelo sacramento que a igreja confere, ministrando a reconciliação entre Deus e a humanidade, pela confissão que torna o pecador amigo de Deus novamente. Então é da igreja que brota para nós todos os meios necessários para a nossa salvação. E assim Cristo unido a esta igreja, a sua igreja, vemos Ele como esta cabeça do corpo que não se separa. Nós não vemos por aí um corpo andando sem cabeça. Cristo não se separa da sua igreja. Cristo não se separa dos seus sacramentos. Cristo não se separa do Evangelho. Cristo não se separa da sua mãe. Então, nós aqui estamos seguros. E podemos afirmar, estamos seguros nesta igreja, que provém para nós todos os instrumentos necessários para a nossa salvação. Aproveitemos, sejamos católicos de verdade, católicos que amem, que vivam esta fé. Pois muitos falam da igreja, mas poucos conhecem a igreja. Muitos dizem, ser católicos, mas que nós sejamos de verdade, de fato, naquilo que é a essência da nossa igreja, ser igreja, estar com a igreja. Assim, sempre nesta solenidade, recordo de Napoleão Bonaparte, que era um imperador muito famoso, muito poderoso, rico. E uma vez chegaram para Napoleão e disseram: Napoleão, você já é muito poderoso, mas lhe falta ainda alguma coisa para você ter um poder absoluto. Por que você não funda a sua igreja? Crie uma religião e aí você estará completo do seu poder. E Napoleão respondeu: para fundar uma igreja é preciso duas coisas. Primeiro, morrer na cruz. Segundo, ressuscitar. A primeira eu não quero e a segunda eu não posso. A nossa igreja é a igreja que nasce da cruz, fundada por Cristo. Não nasceu debaixo de uma árvore, não nasceu numa garagem, nasceu na cruz. E que nós possamos caminhar em direção a esta meta, como São Paulo, em busca deste prêmio, desta coroa, do mérito da nossa vida nesta terra, do esforço de cada dia para buscarmos o céu, através de tudo que a igreja nos oferece, como uma mãe que quer sempre o melhor para os seus filhos. Assim, irmãos e irmãs, na unidade da igreja, caminhemos sob a luz do Espírito Santo, sob a intercessão da Virgem Maria, Mãe da igreja, para que assim, nessa nossa caminhada terrestre, enquanto igreja peregrina, cheguemos um dia à igreja celeste, à igreja triunfante no céu, e recebamos juntos, de Pedro e Paulo, a coroa dos justos, a coroa daqueles que buscaram amar a Deus acima de tudo nessa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.